Seja bem-vindo ao Código Aberto, o seu resumo semanal da lição de jovens, e a gente já está chegando, gente, na lição número 11. Esse Evangelho de João é demais, né? A hora chegou. Essa semana nós vamos falar sobre os momentos de Jesus no Getsêmani, um pouquinho da negação de Pedro, Jesus perante Pilatos e algumas lições de tudo isso para a gente aplicar na nossa vida hoje em dia. Então se prepara que, como sempre, a lição está demais. Muito bem, a lição de sábado começa com a nossa tirinha da semana. Olha aí, Jesus no Getsêmani orando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feito a sua vontade. E depois a imagem de Jesus sendo crucificado com a plaquinha dizendo: a vontade de Deus foi feita. Jesus estava disposto a fazer a vontade do Pai em todos os momentos. E a gente percebe que esse momento final de Jesus foi muito difícil, né? Julgamentos, confrontos, perseguições, afronta de Satanás, mas Jesus estava disposto a seguir até o final a vontade do Pai. A parte de domingo, então, vamos entrando, nessa história, fala sobre entrando no jardim. Veja só, João 18 marcou o início do clímax da jornada de Jesus, começando lá no Getsêmani. Todo o Evangelho de João é direcionado para esse momento. Os capítulos 18 e 19, eles se entrelaçam, e narram a prisão de Jesus, o interrogatório com Anás, o julgamento de Pilatos, a crucifixão e morte e, finalmente, o sepultamento de Jesus. Quando a gente estuda, pessoal, João 18, como a gente viu essa semana, a gente observa o autor revelando a identidade de Cristo e a sua missão. Note a ironia. Os romanos e os líderes judaicos tentam matar aquele que é a própria vida. E pessoal, para chegar no Getsêmani, Jesus e seus discípulos desceram de Jerusalém pelo lado leste, passando pelo Ribeiro de Cedron, ao pé do Monte das Oliveiras. João oferece um relato um pouco diferente dos evangelhos sinóticos. Por exemplo, ele não menciona o nome do local, nem a intensa oração de Jesus que encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Em vez disso, João mostra Jesus aceitando o cálice que o Pai lhe deu com firmeza, sem a angústia descrita nos outros relatos. João identifica Judas como traidor, mas não menciona o beijo da traição. Sua ênfase está em Jesus assumindo o controle e se revelando claramente aos que vieram prendê-lo. Aí termina essa cena e a gente entra agora na parte de segunda-feira, que tem como título Confronto, porque é isso que vai acontecer, O Evangelho de João, pessoal, é o único a mencionar que Jesus foi preso e sepultado em um jardim. Isso é muito significativo porque o primeiro pecado da humanidade aconteceu em um jardim também. E Cristo venceu no mesmo tipo de lugar onde Adão e Eva falharam. João mostra que esse jardim era um lugar familiar para Jesus, onde ele frequentemente se retirava e onde Judas sabia que o encontraria. Segundo uma tradição cristã, Jesus também conversou com Nicodemos nesse jardim, revelando a sua missão. E aí, os soldados romanos e a guarda do templo judaico vieram prender Jesus, mostrando a colaboração entre o Estado e as autoridades religiosas. A grande multidão na cidade, durante a Páscoa, exigia um forte esquema de segurança, como escolta romana que podia ter entre 200 a 600 soldados. Quando os soldados perguntaram por Jesus, ele respondeu com firmeza: eu sou. No grego, isso se traduz como eu sou, se referindo ao nome divino descrito lá em Êxodo 3, verso 14, onde Deus disse: eu sou. Ao afirmar isso, Jesus revelou a sua identidade divina e a multidão fez o quê? Caiu no chão, como acontece quando alguém se encontra na presença de Deus. E aí, mesmo em meio ao estresse, Jesus cuidou de seus discípulos, pedindo aos guardas que o deixassem ir. Pedro, porém, não entendeu a missão de Jesus e tentou lutar para defendê-lo, embora a sua devoção estivesse mal direcionada, Jesus estava determinado, a aceitar o cálice do Pai e não havia nada que Pedro pudesse fazer. Enquanto a hora final de Jesus se aproximava, a narrativa se intensificava. Pedro, temoso, continua a resistir à advertência de Cristo, e a sua negação atingiu novos níveis enquanto Jesus era levado ao julgamento. Tudo isso é muito tenso, E aí a gente avança então na lição, porque a parte de terça-feira, Jesus é levado aos sacerdotes. Após a prisão de Jesus, ele foi levado a Anás, o sogro do sumo sacerdote, que era
Caifás. Mesmo sem ter autoridade legal no processo, Anás interrogou Jesus antes mesmo de enviá-lo a Caifás. João destaca que Caifás havia previsto, sem saber, que Jesus deveria morrer pelo bem da nação, né? Essa previsão foi irônica, claro, pois Caifás, apesar da sua posição, não compreendia a verdadeira missão de Cristo. E enquanto Jesus estava sendo interrogado, Pedro seguia, à distância. E aí ele foi reconhecido como discípulo de Jesus por uma serva, por uma empregada. E quando ele foi questionado, Pedro negou ser discípulo de Jesus, o oposto, né, da firme declaração de Jesus, dizendo, eu sou. Olha quantos paralelos legais, né? Pedro, que havia prometido morrer por Cristo, agora se juntava aos inimigos dele por conta do medo. Aí, Anás continuou questionando Jesus sobre seus ensinamentos e sobre os seus discípulos. Jesus respondeu que sempre ensinou abertamente, com transparência, recusando-se a negar a verdade, mesmo após ser agredido. O julgamento de Jesus foi repleto de ilegalidade. Ele foi julgado durante a Páscoa em um momento inadequado e à noite, em violação às leis judaicas. Além disso, o interrogatório foi conduzido por Anás, que não tinha autoridade legal. E a acusação não seguiu o procedimento correto de convocar testemunhas. A decisão de condenar Jesus já estava tomada, ignorando qualquer apelo por justiça, como o caso de Nicodemos. E isso faz a gente pensar, né? Como que Jesus lidou com tantas injustiças, né? Para a gente pensar e se inspirar um pouquinho. E aí a gente chega na parte de quarta-feira, a gente chega na rede semântica, prisão. Vamos fazer nos comentários? Prisão te lembra o quê? Coloca a sua palavrinha aí nos comentários. Quinta-feira, diante de Pilatos, né? As coisas vão piorando, né? A transferência de Jesus para Pilatos marcou um ponto crucial na história. Agora vemos Jesus sob o governo romano, e o foco passa a ser outro homem, Pilatos, que enfrenta uma série de dilemas e de decisões. Os líderes religiosos, preocupados em manter a pureza cerimonial para a Páscoa, se recusaram a entrar na casa de Pilatos. No entanto, à medida que o julgamento avançava, todos se uniram para condenar Jesus. Primeiro, Pilatos perguntou formalmente a acusação contra Jesus. Os líderes não apresentaram um crime específico, mostrando que já haviam decidido que Jesus deveria morrer. Embora a lei judaica permitisse a execução por blasfêmia, os líderes queriam crucificar Jesus, uma forma de execução romana que implicava, uma maldição direta. Já na segunda cena, Pilatos interrogou Jesus sobre a acusação de ser o rei dos judeus. Essa pergunta ela tinha um fundo político, desafiando o domínio de Pilatos e colocando César e Cristo em oposição. Jesus explicou que seu reino não era político, mas espiritual, baseado numa verdade. Pilatos, no entanto, não parecia interessado em entender esse reino. Ele não estava nem aí, sabe? Aí na terceira cena, Pilatos tentou libertar Jesus, mas ofereceu ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, que era um criminoso. A multidão preferiu Barrabás, mostrando a rejeição ao bom pastor em favor de alguém que fazia mal ao rebanho. Outro paralelo interessante, né? Por que a multidão escolheu, um criminoso desprezível como Barrabás ao invés de Jesus? E como é que a gente pode, como Pilatos, acabar sucumbindo às pressões da multidão? Como é que a gente pode tomar esse cuidado para não ser igual a Pilatos? E aí a lição chega ao final, na parte de sexta-feira, julgamentos infames. O texto de sexta-feira aqui aborda, apenas um resumo para você entender do que se trata, aborda o sofrimento de Cristo durante seu julgamento e a sua condenação, destacando as injustiças e os abusos enfrentados por ele. Também reflete sobre a diferença entre o julgamento do Sinédrio e a necessidade de aprovação romana para execução. E também menciona a traição de Pedro e a confusão, de Pilatos, que reconheceu a inocência de Jesus, mas acabou sendo pressionado pela multidão. Que lição especial, né, gente? Cada semana é um aprendizado novo e uma edificação nova, que nos aproxima do Senhor e nos faz amar mais esse Jesus que nos amou tanto a ponto de morrer numa cruz. Que bom que você ficou comigo até o final. Não esquece de compartilhar esse link com a sua galera. Não esquece de colocar aqui também nos comentários o ponto alto da lição. E não se esquece, eu te espero na semana que vem.